esse material no YouTube. Alfredo, tudo certo? Vamos começar então aqui o nosso. Posso? Boa noite a todos, boa noite aos nossos queridos convidados, principalmente o nosso. Esse cara aqui, o Alfredo, não é um consultor do nosso time, é o nosso decano, o nosso maior professor nesse time aqui, né? É com muita satisfação que a gente continua essa nossa série de lives, né, da Alcon Talks, para tentar trocar ideias nesse momento conflituoso, nesse momento de muita mudança, às vezes com boas notícias, né, com notícias de taxa Selic caindo, impacto talvez ajudando na conversa, hoje inclusive com o nosso querido convidado Alfredo, mas eu nas minhas mídias sociais o convite para esse evento, eu falei o seguinte: o assunto é deveras importante, mas o que raios é, talvez as pessoas não saibam muito bem, o que tem a ver com a tal da modelagem da liquidez. Eu te confesso, não fosse o Alfredo também me explicar da importância disso, talvez nesse momento ainda mais gritante nos comitês de crise que a gente está trabalhando, com alguns conselhos de empresa, etc., a gente talvez não entendesse a dinâmica e a importância. Acho uma coisa determinante, tá certo? Então, nesse nosso momento aqui, a gente vai falar bastante, o Alfredo, que é o senhor dessa pauta, tem uma caixa de ferramentas para dar para a gente, e a Aline, que está aqui no apoio, vai bloquear o microfone do pessoal, isentando o Alfredo, para que a gente possa ouvir melhor as colocações dele nessa jogada. Tá? Houve uma pergunta, um amigo hoje me perguntou assim: Alfredo, vocês não estão fazendo essa live atrasada, né? Os problemas de liquidez já não eram lá. Obviamente que toda essa questão da pandemia, a gente percebeu aqui na consultoria que muitas das empresas estavam preocupadas em resolver a primeira grande pancada, que é resolver a questão da emergência desse processo da liquidez. Mas como o Alfredo muito bem vai explorar hoje com a gente, essa questão da liquidez das empresas ela ainda não está totalmente resolvida, né? Ainda tem muita coisa pela frente. No momento que a gente está vivendo hoje, com redução de vendas em algumas empresas, alguns segmentos, a restrição em alguns locais para funcionar, mesmo parcial, mesmo com o apoio que o governo deu, essa injeção de dinheiro na economia, não vai durar para sempre, e até mesmo os benefícios que foram gerados para as empresas, isenções, etc., não vão durar para frente, não, Alfredo. Isso vai gerar, evidentemente, ali na frente, o que todo mundo está chamando de pacote. Essa conta, ela vai chegar. Desde que a gente tenha tido redução de jornada, as empresas começam agora a ter que contratar de novo, as contas começam a pagar, fundos de garantia, 13º, os provisionamentos, e o que a gente precisa entender é que esse ambiente de hostilidade ainda vai cobrar da gente uma resposta rápida para a sobrevivência das empresas. Muito embora algumas já estão apontando que estão saindo dessa condição, outras até já saíram melhores do que entraram, mas ali na frente, logo, as coisas vão voltar a uma suposta normalidade. Uma nova normalidade, tá? Mas a conta, como a gente comentou, vai chegar. Salários vão ter que chegar, os bancos vão começar a cobrar, os impostos, a gente está nessa confusão, como diz o Paulo Guedes, o manicômio tributário nosso vão começar a chegar, os prorrogados, essa conta não é a. Então, a gente não sabe se todo mundo vai recuperar rápido no mercado, se a receita do make money, do new make money, ou make new money, vai entrar antes dessa conta pagar. Independente disso, para muitas empresas, a gente vai ver ainda um aperto de liquidez. Agora, o que é esse aperto de liquidez? Basicamente, o aperto de liquidez, todo mundo sabe disso, é a incapacidade que as empresas vão chegar em certo momento, por alguma questão qualquer, de poder honrar os seus compromissos, pagar as contas em dia. Tá? E a ideia dessa live aqui, justamente pela importância desse assunto, né, de mostrar algumas ferramentas, como é que isso funciona, como é que as empresas estão se organizando para conseguir superar esse momento. Daí a ideia da importância desse nosso momento. Tá? Então, a gente, com honra, apresenta o Alfredo Bishop, que vai dividir nada, eu não vou fazer nada, eu só sou escada para esse cara aqui apresentar o conteúdo. O Alfredo é um economista que é formado pela PUC, tem especialização em gestão empresarial, consultor, coaching de impacto de empresa, está também assim como já está há 34 anos, 86 nesse mercado também de consultoria, o executivo que passou por várias instituições financeiras, em bancos, Rio de Janeiro, Minas Gerais, é o nosso especialista na Alcon nessa questão toda de consultoria financeira, em qualificação de executivos, e junto com a gente já
passou por N projetos, né? Já dividimos projetos, né, Alfredo, em Coca-Cola, Vipal, Auxílio Regial, Show, Grupo Ervaldo, Grupo Capesberg, Tramontina, você listar todas as empresas que o Alfredo já ajudou a gente aqui, é uma infinidade, tá certo? Então, dada essa introdução, o assunto que a gente tem sobre esse papo como é que a gente gerencia a liquidez das organizações, eu vou começar batendo uma bola com o Alfredo aqui, ouvindo a opinião do Alfredo, justamente sobre essa questão. Alfredo, essa crise agora que a gente está vivendo, no teu entendimento sobre o olhar econômico, financeiro, tem diferença com outras crises que a gente também já viveu? Você vê alguma diferença nessa realidade dessa circunstância para as demais, que a gente já passou aquela crise subprime americana lá de 2008, que pagou a conta em 2009, depois a crise da impeachment de Dilma. Essa crise especificamente de Covid, ela é muito diferente das anteriores? Por favor, seja bem-vindo, Alfredo. Opa, obrigado, Clóvis. É um prazer aqui estar nessa live com vocês todos. Espero atender as expectativas da turma. Eu sou um cara dos números, né, Clóvis? Então, vou ser sempre bem objetivo aqui, trazer fatos concretos e exemplos práticos, certo? Então, para responder a outra pergunta, eu diria o seguinte: essa crise aí tem coisas que estão acontecendo que já aconteceram para muitas empresas em outros momentos. Só que essa é mais duradoura e mais profunda, certo? Ela vai demorar mais. Por exemplo, teve a crise da greve dos caminhoneiros. Um mês ali, no outro mês já passou tudo, certo? Ninguém ficou aterrorizado, só parou de trabalhar, voltou outro mês, aí tudo certinho. Essa não, a imprensa está batendo terror em todos nós aí, né? E não que não seja uma coisa grave, que é, mas ela está durando e vai durar. Mas eu sou um cara que sempre procuro olhar das coisas, o que nós tiramos de positivo nisso aí, certo? O que nós vamos tirar de positivo? Por exemplo, os bancos estão dispostos a negociar. O governo está disposto a negociar, a parcelar, a dar prazo. Os fornecedores estão abertos para negociação. Pelo que eu tenho visto, as empresas não têm convivido, né? Os empregados estão dispostos a negociar, ganhar menos para manter o emprego, certo? Então, tem todo um cenário aqui que vai ajudar as empresas. Aí eu vou usar aqui, o João está participando, o João Luiz, aí, nosso psicólogo especialista, aí, um amigo, né, João? Então, o João tratou aqui do frágil, do robusto e do antifrágil, certo, não? Eu estou usando esse conceito nas empresas onde estou trabalhando. Nós temos que sair melhores do que entramos nessa crise, né, João? Só que isso aí não vai acontecer automático, concorda? Nós precisamos fazer coisas. Precisamos fazer coisas para que a gente saia melhor do que entrou nesse período aí dessa crise, né, Clóvis? Mas eu diria assim, resumindo, essa crise tem elementos semelhantes aos de outras, mas só que é mais profunda e mais demorada. Mas tem coisas para aproveitar que nós não aproveitamos. Por exemplo, em clientes que eu atendo aqui, custos que estavam para ser reduzidos a tempo, foram reduzidos agora numa semana. Então, tem empresa aí que está assim, tem que reduzir esse custo. Aí, pois é, mas aí agora reduziu numa semana, fez coisas que não estavam demorando anos para fazer, certo? Então, está cheio de oportunidade para aproveitar, e uma das coisas nesse assunto que eu trouxe para vocês aqui é um resgate aqui da contabilidade gerencial, da gestão financeira. Eu não vou trazer nenhuma invenção nova aqui para o grupo. Isso é tudo coisas que a maioria já sabe, né? Só dentro de um olhar um pouco diferente do convencional. Certo, Clóvis? Perfeito. Pelo que você está trazendo, então, é o seguinte, evidentemente que ela é mais profunda, ela é grave, ela é duradoura, com impactos talvez mais perenes para muitos segmentos, e para muitas empresas também, né, Alfredo? Mas com essa questão, essa leitura que eu acho que é interessante, realmente, né? Traz nessa crise uma diferença que está todo mundo mais disposto a negociar, ou seja, né, nas anteriores a gente não sabia bem. Agora, uma coisa que eu quero aproveitar e fazer um outro questionamento para você é o seguinte, Alfredo. De uma maneira geral, assim, essa crise dá uma impressão para a gente que está o dia inteiro convivendo com muitas empresas, que as empresas têm uma maior capacidade antecipativa, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso?
a gente agora já entendeu, muitas empresas já aprenderam que as medidas fortes que precisaram ser tomadas, elas têm que ser antecipadas, né? Quer dizer, há medidas corretivas, preditivas hoje, ainda para serem tomadas, ou seja, você acha que o aprendizado não passou ainda? A gente tem ainda condições de melhorar a resposta daqui para frente ou não? O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que sim, tem bastante coisa para fazer. Eu acho que pouquíssimas ou quase nenhuma empresa fez tudo. Tem bastante coisa para fazer. E outra coisa, tem gente olhando para julho, agosto, setembro. Tem que olhar para outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 2021, 2022. Tem que olhar mais para frente, certo, Cláudio? Então, isso aí a psicologia explica. Aí, a gente tem medo, então a gente fica olhando mais aqui mais perto, né? Que eu não quero olhar outubro e o final do ano, porque tem muita conta para pagar. Né? Tem empréstimo de banco vencendo, eu tenho que renegociar com o banco, meu fornecedor que me parcelou vai querer receber os salários, etc. Tem muito problema ali para outubro, novembro, dezembro. Né? Mas nós vamos ter que encarar isso aí, né? Tem que encarar outubro, novembro, dezembro, o ano que vem e os outros. E preparar o ano que vem ainda, né? Isso. Hoje, de uma empresa que a gente estava hoje lá em Caxias, disse assim para a gente, cara, está cada vez mais difícil a gente acertar no longo prazo. Eu estou conseguindo acertar as coisas na semana, acertar no longo prazo é complicado, né? E outra coisa, né, Cláudio? Uma outra coisa rapidinho aqui, ó. Eu me lembro que lá nos anos 70 não tinha computador, só tinha máquina de escrever e calculadora assim, elétrica, tinha algumas, tinha facite de manivela, etc. Aí a gente ia fazer o planejamento da empresa, pegava umas folhas da Almaço, né, riscava com a caneta Futura e projetava, pegava os últimos 6 meses, fazia uma média e colocava para frente. Guardava isso aí, um ano depois ia olhar para ver se acertou ou errou. Né? Olha a mudança. Eu nem sei o que é isso. Papel Almaço. Tu é muito novo, tu é muito novo. Lá, parece que eu estou me vendo. Né? Eu também que curta, passei por banco, fiz isso aí também. Alfredo, diz uma coisa, a gente tem um conceito, eu acho que os participantes aqui sabem o conceito da palavra axioma, né? Na lógica tradicional, o axioma é um postulado, uma sentença, uma proposição, que ela não precisa ser provada, não precisa ser demonstrada. A gente, por exemplo, diz assim, um axioma. Azul. Você tem algum novo axioma? A verdade acontece que aprendemos ou que confirmou como tese. Eu tenho um axioma desse que sempre bateu na cabeça, acho que todos vocês já ouviram aqui, queridos, que é assim, ó, uma empresa só quebra se não tiver caixa. Esse ainda é um axioma, quer dizer, ter caixa é determinante nessa história, nesse momento de crise, ou sempre foi uma verdade ou não? Mas é uma verdade que tem um contorno de falsidade nela, né? Que, por exemplo, assim, a empresa pode estar dando prejuízo e ter caixa. Por exemplo, a empresa ela tá dando prejuízo, vende por 100 e gasta 110. Aí vende isso por 100 e gasta 110, tem prejuízo de 10, por exemplo, né? Mas ela está reduzindo o estoque, reduzindo a conta de clientes, se endividando nos bancos, atrasando impostos. Ela pode viver assim um tempão. Então está com uma sensação falsa aí de liquidez boa, está com dinheiro no caixa, mas está se corroendo, certo? Então o que eu vou apresentar aqui é o seguinte, a empresa só quebra se ela não tiver caixa, está certo, isso aí está certo. Mas da onde que vem o caixa? Não vem do departamento financeiro, da tesouraria. Ali não tem uma coisa de autogeração ali, certo? Então, vem da venda, do custo da despesa, do prazo do cliente, do atraso, da inadimplência, do custo médio, da perda de matéria-prima, da perda de estoque, do furto, do roubo, do salário, do encargo, do percentual de comissão, da meta, do cumprimento ou não. Então, é uma infinidade de coisas que fazem com que a empresa tenha caixa, certo, Cláudio? Então, eu diria assim, olhar só o caixa é arriscado. Tem empresário que diz assim, não quero saber de nada, eu quero só ver o caixa. Tendo o dinheiro no caixa, tá bom. Isso aí é um risco altíssimo. Bandeira preta para isso aí, certo, Cláudio? Bandeira preta para isso aí. Tem que olhar mais coisa. É o que eu vou apresentar aqui daqui a pouquinho, quando eu abrir umas planilhas que vão me ajudar a explanar o assunto. Que eu adoro na tua abordagem, no teu trabalho,
aqui uma coisa que muito nos orgulha por estar no nosso time aqui da Alcon, que tem um cara tecnológico, tá certo? É incrível. Assim, um cara cheio de gadgets, cheio de planilha, cheio de mequetrefes, de sarelepes, né, João? É uma figuraça o Alfredo. Mas eu acho que esse conceito da liquidez é importante a gente explicar o que raios é liquidez, como é que se modela a liquidez. E a partir desses dois conceitos do que é liquidez, como é que se modela a liquidez numa empresa, por curto, médio e longo prazo, tu podia trazer alguns exemplos, né? Eu sei que você montou um material muito bacana para apresentar para a gente entender a partir acho que é importante, né? Então, vamos lá. O que é liquidez? Como é que se modela a liquidez, Alfredo, por curto, médio e longo prazo? E como é que são essas ferramentas de controle que você utiliza para fazer o acompanhamento e garantir a higiene, a empresa sadia, né, saneada nesse momento? Manda lá, patrão. Perfeito. Eu vou compartilhar uma planilha, uma planilha com diversas abas aqui, tá? Estou compartilhando. Todo mundo vendo a planilha? Tá ótimo, tá tudo aqui na tela. Então tá. Então, aqui não fiz a apresentação do PowerPoint, coloquei aqui no Excel, porque aqui eu posso mexer nos números e fazer um simulador que fica difícil lá no PowerPoint. Então, o que é a liquidez? É a capacidade da empresa pagar suas contas em dia. Então, por exemplo, essa empresa tem uma liquidez boa, ou seja, ela tem dinheiro em caixa para pagar as contas. Essa empresa está com um estrangulamento de liquidez. O que significa isso? Ela não está sem dinheiro para pagar as contas, tem que prorrogar, tem que atrasar, etc. Então, liquidez é isso, em termos de gestão financeira. Certo, Clóvis? E, pessoal? Aí eu fiz aqui, aí como é que nós vamos modelar essa liquidez? Que, por exemplo, da onde vem a liquidez? Vem do resultado positivo e vem do ciclo financeiro, dos prazos que a gente dá para os clientes, do prazo que a gente mantém o estoque em casa e do prazo que a gente consegue de fornecedores, principalmente, e também da política de investimento da empresa, de mobilizações, etc. Então, tem um conjunto de coisas que colaboram para a saúde financeira da empresa em termos de caixa. Aí eu coloquei aqui vou fazer duas abordagens aqui, ó. Uma abordagem que eu chamei de conjuntural. O que é um fator conjuntural? É olhar aqui para o fluxo de caixa de tesouraria, essa abordagem conjuntural. Então, o que é, dentro dessa abordagem, o que as empresas fazem? Elas dão atenção para o volume de vendas, vão vender, pessoal, vão atingir a meta, etc, etc. E lá no financeiro tem um fluxo de caixa. Aí o fluxo de caixa, o que é? É uma ferramenta de tesouraria lá da empresa. Estou falando no fluxo de caixa aqui lá do departamento financeiro. Tem também o fluxo de caixa, aquele DFC lá que vem da contabilidade, que é uma ferramenta importantíssima também, mas não vou abordar aqui nesse momento. Então, o que é o fluxo de caixa lá do financeiro? Ele faz uma programação do que tem para pagar. Então, tem aqui ó, as contas a receber de clientes, tem recebimento de vendas a realizar, empréstimos, etc. Então, tem um conjunto de entradas previstas. E tem um conjunto de pagamentos previstos também. Tem compras já realizadas de fornecedores, tem parcelas de bancos, despesas com pessoal, impostos, etc, etc. Aí tem um total de pagamentos e um total de recebimentos. Tem um saldo inicial, aí o gerente financeiro vai olhando aqui como é que está o seu fluxo de caixa futuro. Aí vai, opa, aqui na semana 9 nós vamos ter uma falta aqui. Então, o fluxo de caixa, essa ferramenta aqui do departamento financeiro, para que ela serve? Para antever possíveis gargalos aí de tesouraria. Tá? Então, o gerente financeiro já sabe que na semana 9 vai faltar dinheiro, então já toma um empréstimo no banco, já pede uma prorrogação de um vencimento, já tenta cobrar. Então, são coisas conjunturais aqui para atacar essa parte aqui do fluxo de caixa. Tudo certo, hein? Isso é uma abordagem conjuntural, né? Conjuntural, isso aí. Eu diria assim, pela minha experiência, aí, já com a minha idade, com o número de empresas que eu já andei, essa aqui é a que mais se vê, né? Principalmente empresas de porte médio e pequeno, essa aqui é a principal. Tem muitas empresas que não têm fluxo de caixa. Não tem nenhuma ferramenta desse tipo aqui. Isso aqui é importante, mas não, isso aqui não salva nenhuma empresa. Tem um fluxo de caixa, não salva nenhuma empresa. Se a empresa está com um aperto de caixa, está com um problema de resultado, aperto de caixa crônico, tem que estar toda hora tomando empréstimo, renovando empréstimo, etc. A causa não é o fluxo de caixa. E o remédio não é implantar um fluxo de caixa, o remédio não é fazer um fluxo de caixa mais sofisticado. Aí nós vamos para uma outra abordagem, que é essa aqui, ó, que é a abordagem estrutural. Aí, o que é abordagem estrutural? É enxergar a empresa como um sistema dinâmico, interligado,
eu falei em sistema, não precisa falar em interligado, porque sistema é um conjunto de partes que tem que funcionar com harmonia, né? Então, nós temos a empresa aqui no conhecimento tradicional aí de contabilidade e finanças, né? Tem o balanço patrimonial da empresa, tem o demonstrativo de resultados da empresa, tem o demonstrativo dos fluxos de caixa, que a gente coteja 2 balanços patrimoniais e vê de onde veio para onde foi o dinheiro num determinado período. E tem ações sobre o ciclo financeiro e sobre as necessidades de capital de giro. Essa abordagem aqui que eu estou chamando aqui de estrutural, certo? Aqui outra coisa, que tu pega empresas até de porte maior, aí tu pega uma empresa grande, por exemplo, aí tu que abre os resultados aí para os seus gerentes. Aí tu pergunta para os gestores da empresa assim, o que tu tens aí de demonstração financeira na tua mão? A maioria tem o DRE. Quase todo mundo tem, não, eu tenho o DRE do meu setor, da minha filial, etc. Mas poucos têm, pelo que eu já vi, né, poucos têm acesso a tamanho de estoque, a rotação de estoque, a inadimplência de cliente, a rotação de cliente, uma meta de ganhar um dia na conta de clientes, de reduzir, de melhorar a rotação dos estoques, de negociar com o fornecedor. Em geral, os gerentes não têm acesso a essa parte aqui, que fica mais na parte da diretoria, na gerência financeira, mas tem acesso ao DRE. É importante isso. E aqui, então, essa abordagem estrutural é mais do que aquela conjuntural que só olha o fluxo de caixa, certo? Daí eu vou colocar um método aqui, ó. Tem aqui o Fleury. Tá todo mundo enxergando aqui embaixo? Tá vendo aí, Cláudio? Sim, estou acompanhando aqui. Isso aí. O Fleury é um economista francês que veio aqui para o Brasil na década de 70 para trabalhar na Fundação Dom Cabral, lá de Belo Horizonte. Aí o Fleury aqui tem um endereço, tem um site aqui do modelo Fleury. Deixa eu ver se entra esse site aí, bem rapidinho. Aqui, quem quiser se aperfeiçoar aqui, entender melhor do modelo, tá aqui, ó, modelo-fleury.com, tem todo aqui, todo esse conceito aí, certo? Aí, então, aqui voltando, eu vou fechar aqui aquela parte. Nós temos aqui um balanço patrimonial no formato tradicional, ok? Então, no formato tradicional, nós temos aqui o ativo circulante e o ativo não circulante, total do ativo. Aqui está no formato resumido, tá? Não coloquei aqui realizado a longo prazo, economizei aqui nas contas. Passivo circulante, não circulante, é o patrimônio líquido aqui, total do passivo, beleza. E aqueles indicadores tradicionais que a gente aprendeu lá na faculdade, na década de 50, 60, 70, 80, etc. Então, o índice de liquidez, 1,40, aí a pessoa pergunta, mas é bom ou é ruim? Aí, não, eu aprendi lá na PUC, lá que 2 é bom. Tá, mas por que 2 é bom e 1,80 não é bom? Né? Então, isso aqui é um número meio perigoso, essa análise aqui, para mim, é muito fraca, analisar aqui com esses índices aqui. Só vou fazer um exemplo aqui, por exemplo, nossa liquidez aqui é 1,40, certo? Se eu comprar a prazo 1 milhão, vou botar aqui a 4.200, e vou ficar devendo para o fornecedor aqui 4.200. 4.200. Minha liquidez caiu de 1,4 para 1,03 e eu só fiz uma compra a prazo. Certo? A única coisa que aconteceu é que eu fiz uma compra a prazo. Né? Aí já mexeu. Então, aqui tem movimentos. Aqui, se eu pagar uma conta a prazo, se eu pegar um empréstimo de curto prazo, renegociar, passar para longo prazo, esses números aqui, todos eles mudam bastante. E 2,5 pode ser ruim, 3 pode ser ruim e 1,1 pode ser bom, dependendo do caso. Aí o Fleury, esse cara trouxe aqui para o Brasil esse modelo, lá nos anos 70. Eu trabalhei no Sebrae aí de 80, ele veio para cá em 78, né? E eu trabalhei no Sebrae de 80 a 86. Aí lá em 80, no Sebrae, nós fizemos um curso lá na Universidade do Paraná e teve um cara lá da Universidade Dom Cabral que nos passou esse modelo. Aí o que é esse modelo aqui? Vou procurar explicar para quem não está acostumado, que não tem informação contábil, de uma forma bem devagar. Aqui o Clóvis aí me corrige, tá, Clóvis? Me peça para eu repetir alguma coisa que não tenha ficado clara, tá? Então, aqui o que o Fleury fez aqui com o balanço patrimonial? Ele pegou o balanço patrimonial e fez assim, ó, eu vou pegar as contas todas do ativo e do passivo, vou separar em 3 grupos. Tesouraria, giro e permanente. Então, aqui no ativo, nós temos aplicações na tesouraria, o que é o disponível, caixa e bancos, e aplicações de liquidez imediata.
Quais são as aplicações no giro? Na conta de clientes e nos estoques. Quais são as aplicações permanentes no imobilizado da empresa? Aí, de onde vêm esses recursos aqui para eu aplicar no meu ativo? Vem de fontes de tesouraria, que são os empréstimos a curto prazo, fontes naturais de financiamento do giro, que são os recursos que eu obtenho dos fornecedores e os prazos que eu ganho nos impostos. E fontes permanentes do patrimônio líquido. Aqui, por exemplo, se a empresa tomar um recurso de longo prazo, por exemplo, toma um recurso de um BNDES aí com 2 anos de carência e mais 8 anos para pagar, isso aí vai fazer parte das fontes permanentes de recursos, porque uma parte disso aqui, em geral, vai lá para o ativo permanente, né? Mas eu vou raciocinar desse aspecto aqui, ó. Então, ele reformulou aqui a estruturação do balanço nesses 3 grupos, tá? E criou esses 3 conceitos. A análise é bem simplesinha, mas de um poder tremendo. E criou esses conceitos aqui, por exemplo, o que é o capital de giro? O que é o capital de giro da empresa? Deu aqui 1.650.000. Capital de giro, o que é? É o total de fontes permanentes de recurso menos o que está preso aqui no imobilizado. Então, essa empresa aqui, ela tem aqui 5.650.000 aqui de patrimônio líquido, certo? Só que ela pegou 4 milhões e colocou no imobilizado. Quanto é que sobra de capital de trabalho? 1.650.000. Então, esse aqui é o conceito de capital de giro. É todo aquele dinheiro que eu tenho do meu patrimônio líquido, mais o que eu consigo de fontes a longo prazo, menos o que eu prendi aqui no imobilizado. É o capital de trabalho. Aí tem aqui esse conceito de necessidades de capital de giro. O que são as necessidades de capital de giro? Eu pego aqui o total das aplicações no giro, menos o que eu consigo aqui dos fornecedores. Por exemplo, essa empresa está com 5.700 na conta de clientes e nos estoques. E os fornecedores e o prazo que o governo está dando nos impostos, a empresa está conseguindo 2 milhões. Então, 5.700 menos 2, tem uma necessidade de 3.700.000 aqui de capital de giro. Como ela tem um capital de giro aqui eu estou louco para dizer próprio aqui no capital de giro, mas vou me aguentar. Como ela tem um capital de giro aqui de 1.650, isso aqui é a mesma coisa que o capital de giro próprio antigo aqui, que é pegar o ativo circulante e diminuir do passivo circulante, nada mesmo. Mas eu não quero, eu só fiz esse comentário rápido aqui, que eu estou me cuidando para não voltar naquele conceito antigo. Mas então aqui a necessidade de capital de giro é o total que eu tenho aplicado no giro menos as fontes, tá? 13.700. Como eu tenho 1.650 de capital de giro e preciso 13.700, a minha tesouraria estourou aqui em 2.050.000, certo? Então, minha tesouraria está negativa em 2.050.000, que eu tenho aqui 100.000 em caixa e bancos e pedi para os bancos 250. Então, minha tesouraria está 2.050 negativa. Isso aqui, a maioria das empresas tem essa posição aqui da tesouraria negativa. Só quem não tem empréstimo nenhum, né? Quem tiver 0 empréstimos, aí a tesouraria dele é positiva. Se ele tiver algum empréstimo, a tesouraria é negativa, porque ninguém tem, por exemplo, 500.000 de empréstimo e 4 milhões em caixa no disponível, né? Então ela pega e paga lá 500.000 de empréstimo, certo? Então a posição aí o que o Fleury fez aqui? Ele separou, ele tirou aqui os empréstimos aqui do ativo circulante. Porque aqui, por exemplo, por que a empresa toma um empréstimo de curto prazo? Não é para capital de giro, ela toma esse empréstimo aqui para cobrir posição de tesouraria deficitária. Esse é o conceito, certo? E se a empresa se ela tiver capital de giro aqui suficiente para manter a sua necessidade, o capital de giro dela ela tem. Ela não precisa tomar dinheiro de banco para suprir o capital de giro. Então, dinheiro de banco de curto prazo é para posição de tesouraria. Dinheiro de banco de longo prazo, aí sim é para configurar aqui o capital de giro. Esse é o conceito. Aí desses dados aqui de clientes, estoque e fornecedores é calculado o ciclo financeiro. Isso aqui é um cálculo meio tradicional, aqui a gente calcula aqui os dias de clientes, os dias de estoque e os dias de fornecedores. Então aqui clientes mais estoque menos o fornecedor dá o ciclo financeiro. O que é isso aqui? É a defasagem de tempo que eu tenho entre os prazos que eu concedo e os prazos que eu recebo. Outra coisa, esses dias um empresário me colocou um conceito assim, por exemplo, se a empresa ganhar, por exemplo, 120 dias de prazo no fornecedor, ela pode deixar o estoque parado 60 dias e dar 60 dias para os clientes. Então, 120 é o prazo que ela ganha de fornecedor, certo?
nominal, lá no fornecedor, fatura, cobra 120 dias depois. Os clientes pagam 49 e os estoques estão demorando 60. Eu disse assim que não é bem assim, porque depende dos valores, né? Depende dos valores do markup que a empresa tem. Se ela tiver um markup, por exemplo, de 60%, esse valor de fornecedores que ela ganha 120 dias é menos da metade do valor que ela está dando para os clientes e para os estoques. Então tem que ir para uma outra abordagem, em ter com valores e não só com esses prazos nominais que a gente consegue e recebe. Outra coisa que eu gostaria de comentar aqui rapidamente, ó, aqui depois eu vou entrar mais em detalhes aqui nesse cálculo do prazo de clientes e na gestão aqui da conta de clientes. Então esse aqui é o modelo Fleury que eu quero apresentar para vocês, e quem não conhece esse modelo aqui, eu sugiro que visite aquele site e se entrose, porque realmente é uma ferramenta bastante poderosa e está mais na linguagem do empresário do que essa aqui, ó. Se eu disser para um empresário que não tem formação contábil, você me perguntar assim, o que é Alfredo, o que é essa liquidez aí? Eu digo assim, não, é o índice de liquidez é o seguinte, o senhor divide o ativo circulante pelo passivo circulante. Se eu disser isso aí, vai ficar na mesma, não sei se concordam comigo. Agora, se eu for para um conceito assim de capital de giro, eu diria, ó, o senhor monta uma empresa com 100 mil, se o senhor pegar 80 mil e comprar um veículo, quanto é que o senhor tem para trabalhar? Ah, eu tenho 20 mil. Eu digo, isso aí que é o capital de giro. Certo? É uma outra linguagem mais voltada para a prática e para o empresário do que essa linguagem aqui tecnocrática de economista, de contador, etc. Certo? Aí nós temos aqui, ó, aqui tem uma lei, né, Clóvis? Aqui, ó, não sei se dá para chamar isso aqui de axioma. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Sim, tem um caminho que tu entende como sendo mais saudável? É melhor a gente trabalhar na desmobilização? É melhor trabalhar na negociação com fornecedores? É melhor negociar com o banco? Existe um caminho que tu entenda como sendo mais... tudo isso aí, tudo isso aí junto. É que a gente tem que cuidar, por exemplo, tem empresário antigão, aí, ó, antigão, que eu digo assim, com mentalidade lá do século passado, que assim, não, a minha empresa não toma dinheiro em banco. Isso aí vai ficar pequenininho sempre, né? Penso eu aqui. Tem que tomar dinheiro em banco. Aí, o fornecedor não adianta querer negociar com eles que eles não dão prazo. Mas como não dão prazo? Claro que dão. Tem que ir lá incomodar, encher o saco do fornecedor, tem que conseguir mais um dia de prazo dele ali, certo? Os funcionários, não, como é que nós vamos baixar o salário dos funcionários? Pô, agora todo mundo baixou, né? É só dar uma crise que... Né? Então, né, Clóvis, aí eu diria assim, ó, não, aqui não tem uma receita. Se dizer, não, é melhor não ter imobilizado nenhum, não sei. Por exemplo, o que é melhor? É ter uma frota própria de veículos ou locar os veículos? Tem que fazer a conta para o caso da empresa, certo? O que é melhor tomar empréstimo? Eu vou fazer uma obra aqui na empresa, aumentar o tamanho da fábrica, comprar uma máquina, etc. O que é melhor? Eu pagar isso aí à vista ou fazer um financiamento? Isso aí já dá para dizer que é melhor fazer um financiamento. Um pecado mortal é tu tirar dinheiro do giro para comprar máquina, para fazer prédio, só para dizer que está fazendo com recursos próprios, certo? Às vezes a empresa faz uma construção com recursos próprios, entre aspas, e depois toma dinheiro de curto prazo ali para fechar a posição de tesouraria, certo? Então, na realidade, ela não fez com recurso próprio, ela fez com uma imobilização com recurso de banco de curto prazo. Isso aí é ruim para as finanças. Não sei se respondi. Perfeito. Aí eu vou para nesse número do ciclo financeiro, Alfredo, um padrão que a gente pode estabelecer, assim como havia na versão estrutural um conceito de liquidez normal, índice que seria normal de liquidez. Isso não tem, sabe por quê? Ó? Isso aqui esses números aqui, tu tem que ver, tem que ter uma visão temporal deles, certo? Por exemplo, assim, uma empresa tem o ciclo financeiro dela é 60 dias e a outra é 90. Qual é que está melhor? Não sei. Não sei. A que tem 90 estava quanto? A que está 90 estava 100. E a que está 60 estava quanto? Estava 45. A 60 está pior. Ela está piorando no tempo. Não sei se compreendesse. Então, na realidade, esses números aqui, ó, nós temos que colocá-los no tempo, janeiro, fevereiro, março, abril, primeiro trimestre, segundo trimestre, ele olhar no tempo para ver se aqueles nossos mecanismos de gestão financeira, de gestão da conta de clientes, da conta de estoque, da conta de fornecedores, estão repercutindo aqui nesse número.
nesse nosso ciclo financeiro, que, por exemplo, né, Cláudio, o meu ciclo financeiro é 98 dias. Uma outra empresa do mesmo tamanho meu, comprando os mesmos fornecedores, vendendo para os mesmos clientes, tudo, o ciclo dele é 60. Por quê? Porque ele tem um prazo diferente, o fornecedor, ele gerencia a conta de clientes diferente, ele usa cartão de crédito de uma forma diferente, né? O estoque dele tem um software lá de inteligente para fazer compras e desovar estoque obsoleto, etc. Então, tem características de cada empresa que tem que ser consideradas, né? Então, não dá para a gente fazer essa regra aqui, isso é uma coisa antiga e ruim. Isso aí dizer que o índice de liquidez normal bom é 2, isso aí não existe. Não existe, só existe em livro lá que tem na biblioteca pública, lá na ala dos livros antigos, certo? Então, aqui o que a empresa tem que fazer é o seguinte, usar ferramentas modernas e atualizadas de gestão e fechar aqui, por exemplo, hoje, só Cláudio, rapidinho, hoje é dia 6 de agosto, certo? 6 de agosto, nós temos que estar olhando aqui, ou já ter olhado os dados de julho, certo? Então, por exemplo, eu diria assim para os nossos ouvintes aqui que estão participando, se a sua empresa está olhando já os dados de julho, já replanejando agosto, setembro, outubro, está certo, essa aí tá organizado. Agora, se eu estou olhando o primeiro trimestre, ou se eu estou olhando o balanço, estou mal, eu tenho que fazer alguma coisa nos meus processos aí do financeiros e contábeis para eu ter os dados de uma forma mais rápida, né, Cláudio? É isso. Não, e uma coisa curiosa é o seguinte, ó, é um axioma, é óbvio isso, mas acho que é importante reforçar. A política comercial mal determinada, na mão de uma equipe comercial mal qualificada, vai impactar nesse ciclo financeiro na liquidez. Na cadeia de suprimento, né? Um comprador mal qualificado, né? Vai impactar numa decisão errada. O investimento, né? Um recurso mal negociado com o banco vai impactar. De repente, você perde a mão, perde o controle dessa liquidez de uma hora para outra, né? Numa soma de sustos, não tem um olhar holístico, né? Ou seja, são raras aquelas empresas que fazem todo mundo olhar, né? A holística é o termo certo. Aí, Clóvis, aqui eu vou te dizer uma coisa aqui, por exemplo, olha a importância, tu falasse nas compras, né? Por exemplo, qual é o comprador, o que deixa ele numa situação confortável? É suprir a fábrica, suprir os estoques, para não faltar nada. Concorda ou não? É isso aí, né? É isso aí. Mas isso aí nem sempre é bom para as finanças da empresa. Certo? O que deixa deixa o vendedor numa situação confortável? É dar prazo. É até oferecer prazo que o cliente nem pediu, certo? Mas isso aí também pode não ser bom lá para as finanças da empresa, né? Então tem que haver uma interação forte entre a área financeira, a área comercial, a área estratégica de gestão e diretoria, etc., para pegar esses números aqui, ver no que o comprador, no que o gestor financeiro, o gestor comercial, o que cada um pode fazer para dar sua contribuição para esse número aqui, para esses números melhorarem, né? E até uma coisa, né, Clóvis? Eu sei que a Alcon trabalha bastante nisso aí também, em sistemas de remuneração variável, né? Então, por exemplo, se o vendedor lá tiver um bônus, uma pontuação, uma premiação em cima do prazo médio que ele está concedendo, em cima da inadimplência, isso aí ajuda a pessoa a ter um interesse, né? Ter um interesse financeiro na coisa também ajuda. Indo para frente, vou apresentar aqui uma coisa meio que dogmática aqui, ó. Aqui eu fiz um gráfico, aqui eu coloquei números aleatórios, aqui se a gente for ver em qualquer empresa, na de vocês aqui que estão nos assistindo, se vocês fizerem assim, ó, pegarem uma período mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ou pegar anos para trás e colocarem as vendas e a necessidade de capital de giro, e a necessidade de capital de giro fazendo um formato bem simples, assim, ó. O que é a necessidade de capital de giro? As aplicações menos as fontes. Soma clientes, estoque, diminui fornecedores. Pode até deixar o imposto fora, para que não vai repercutir aqui nesse gráfico. Então, vendas e necessidade de capital de giro. Aí faz um gráfico aqui, ó. Faz um gráfico. Aí vocês vão ver assim que a necessidade de capital de giro ela anda junto com a venda. Se a gente calcular aqui um coeficiente de correlação, vai dar próximo de 1. Então, aumentou a venda, aumenta a necessidade de capital de giro. Diminuiu a venda, diminui a necessidade de capital de giro.
Às vezes não é dentro do próprio mês, mas é ali na sequência. Então, por que que a venda aumenta a necessidade de capital de giro? Se vender mais, vai precisar mais dinheiro para os clientes, mais para o estoque, mais para fornecedores também, né? Mas aqui essa diferença vai aumentar aqui dos estoques para fornecedores. Se diminuir a venda, vai diminuir a conta de clientes, vai diminuir os estoques se comprar de uma forma lógica, né? Então, essa aqui é uma coisa que funciona em todas as empresas. Compreender essa curva aqui, ó, se eu aumentar minha venda, vai aumentar minha necessidade de capital de giro. Eu tenho capital de giro para bancar ou não tenho? Se eu não tenho, o que eu vou fazer? Tá? Aí eu vou colocar aqui uma outra tela, que é essa aqui. Ó. Uma outra coisa importante. Nós temos aqui o demonstrativo de resultados. Certo? E vocês vejam aqui, ó, nesse demonstrativo de resultados, não tem aqui lucro bruto. Concordam? Não aparece aqui lucro bruto. Por que não aparece lucro bruto? Porque, para mim, o lucro bruto é um conceito frágil, que, infelizmente, tem que ser usado, porque senão o contador leva a multa lá do conselho. Mas aqui, por exemplo, essa empresa aqui, ela vendeu 1.530.000, já tem que pagar 128 de impostos, apurar aqui. Vendeu 1.530, apurou 128 de impostos. Apurou 894 de CMV e já pagou a comissão de 183. Isso aqui já, cada real que vende, isso aqui já sai direto, certo? Então, o conceito mais adequado, no meu entender aqui, no entender de muita gente, né, é o de margem de contribuição, em vez de lucro bruto. Então, qual é a margem de contribuição? Vendi 100, sobrou 21,2. Isso aqui é o meu lucro bruto, entre aspas, 21,2. Vendi 100, tiro tudo que sai direto da venda, sobra 21,2. Esse 21,2 tem que ser suficiente para pagar todos os custos e sobrar o resultado. Esse é o conceito. Então, eu fiz aqui um DRE modificado nesse formato, aqui apresentando a margem de contribuição, que apresentou aqui um lucro de 1,9%, e depois tem aqui o cálculo do EBITDA, que é o resultado aqui antes do imposto de renda e contribuição social, das depreciações e das despesas financeiras. Então, essa empresa que deu 7,4 de EBITDA. Então, teoricamente, se não houvesse imposto de renda, depreciações e despesas financeiras, o resultado seria esse aqui. Aí eu fiz um cálculo aqui que é o seguinte. Então, tem aqui o balanço patrimonial e tem o DRE, certo? Aí essa empresa tem esses 2.150.000 aqui de empréstimos. Eu fiz uma simulação do lado aqui rápido. Eu coloquei a PV 250, uma taxa de juros de 2, vai pagar em 12 meses, tem 203.000 para de PMT. Tá? Então, aqui tem 203.000 de PMT. Quanto é que é o fluxo de caixa dela? 89, negativo. Por quê? Porque ela não tem EBITDA suficiente para pagar essa PMT aqui. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que passar para, por exemplo, 36 meses, 24 meses, vou colocar. 24. Opa, já meio que empata. Eu vou negociar com o banco para passar para 36. E 2% não existe essa taxa aqui. Eu vou negociar por 1,4, por exemplo. 1,1, 1,0, 0,95, etc. Tem taxas aí circundando 1 aí bastante. Já acertei minha situação aqui, certo? Então, aqui, essa parte da gestão do passivo bancário para quem tem empréstimos, isso aqui é importantíssimo. Aqui na parte do passivo bancário, uma das coisas que as empresas têm que ter, no meu entender. Por exemplo, se a empresa tem só um empréstimo de 1 milhão, que vai vencer daqui a 30 dias, vai pagar 1,5%, não precisa nem controle, não precisa planilha, nada, porque o cara sabe de cabeça. Agora, se tiver 15 contratos, cada um com uma taxa diferente, um tem seguro, outro não tem seguro, outro tem que fazer um consórcio, outro teve TAC, o outro não teve, etc., IOF, etc., etc. Tem que montar um sistema de controle para fazer isso aí bem calculado, para lançar certo na contabilidade, para saber qual é o custo efetivo total de cada um dos empréstimos. Tudo certo até agora? Perfeito. Aqui, só complementando esse dos empréstimos, né, Cláudio? Aí tem uma coisa que é o CET, que é o custo efetivo total, que todos os bancos têm que colocar por lei, têm que colocar no contrato. Então, se vocês pegarem um contrato de empréstimo, está ali, o custo efetivo total, tanto. Só que tem uma pegadinha nesse custo efetivo total. Eu sempre digo quando estou dando aula de matemática financeira, custo efetivo total que aparece no contrato não vale para a empresa. A empresa tem que calcular. Na maioria dos casos, fecha, certo? Na maioria dos casos, fecha. Mas, por exemplo, se a empresa tiver que fazer um seguro,
ou tiver que comprar um consórcio, e você não vai estar no contrato e não vai estar no CET do banco, mas tem que estar no da empresa, certo? E outra coisa também, outra coisa é o custo efetivo total e o serviço da dívida. Que o custo efetivo total é um cálculo que você faz para calcular, para optar entre dois empréstimos, lá quando eles não foram feitos ainda, certo? Mas depois de feito o empréstimo, a empresa já pagou a TAC, já fez o seguro, já fez tudo. Tá? Então, ela tem que ver qual é o serviço da dívida, ou seja, o que ela tem que pagar para manter essa dívida daqui para frente. Isso aí também é outro cálculo interessante de fazer. Isso tu recomenda jogar junto com o PMT? Isso aí. Então, eu costumo fazer assim, ó, tem uma planilha de Excel só. Tem que cuidar que às vezes a empresa tem uma pasta com uma planilha para cada empréstimo, aí tem uma confusão tremenda, né? O Excel tem N planilhas que dá para fazer, N abas, né? Então faz uma planilha só, empréstimos, ponto XLSX, ponto, é uma planilha só. Cada aba é um contrato. E todos os contratos aí de uma forma padronizada, todos eles são idênticos, né? E todos eles de modo que eles possam descarregar as informações, tudo num resumo. Todos eles com uma coluna com a prestação, uma coluna com o principal, uma coluna com os encargos, uma coluna com os encargos que a empresa vai pagar e uma coluna com os encargos que tem que apropriar na contabilidade. E tem muita empresa que lança assim, ó, muito contador aí do escritório que lança dessa forma, que é o seguinte, só lança os encargos quando a empresa paga a prestação. Isso aí está errado, mas a maioria faz assim, isso eu tenho convicção que já vi muito. A maioria faz assim, só lança o encargo quando a empresa paga a prestação. Agora, se a empresa tomar um empréstimo com 6 meses de carência, não tem encargo nenhum, aí vai ter só lá no sexto, no sétimo mês. Está errado isso aí? Todo mês tenha. Na contabilidade eu estou me referindo, embora não pague, tem que lançar despesa lá na contabilidade. Às vezes a empresa até está pagando imposto de renda maior, não quer dizer que ela vai pagar maior no tempo todo, mas ela está pagando antes, né? Porque ela não está lançando as despesas financeiras de acordo com o regime de competência, né? Então tem que ter um controle dos empréstimos bancários a ser perfeito para poder saber tudo, né? E um resumo bem feito para saber qual é o custo efetivo total da dívida, médio, ponderado pelos valores, qual é o serviço da dívida, quais são os empréstimos que eu vou selecionar aqui para eu renegociar, quais os que eu vou deixar dessa forma e assim por diante. Queres falar, Clóvis? Evidentemente que é melhor negociar aqueles que têm um CET alto, né? Não, o CET não, o serviço da dívida, certo? Essa é a diferença. Que pode ser, tu pode ter um empréstimo com o CET maior e tu vai negociar um com o CET menor. Por quê? Porque tu com o CET menor, o serviço da dívida dele é maior. Certo. É complexa a coisa, mas é isso aí mesmo. Procurem ver. Que o CET é o que aconteceu lá na arrancada, lá na tomada do empréstimo, né? O que vale para renegociar é o serviço da dívida. Isso é importantíssimo para a gente não selecionar os que têm custo efetivo total da dívida maior, né? E tem que ver também na hora de renegociar o que tem de tarifas. A empresa já pagou IOF, já pagou TAC, já fez seguro, fez um montão de coisa. Na hora de renegociar, se fez com o mesmo banco, ela tem que colocar tudo isso num pacote e repensar a situação, né? Colocar num simulador para ver quanto é que o que benefício ela vai ter com essa renegociação, né? Certo? E não olhar só né? E não olhar só para o principal nem para o PMT, né? Perfeitamente, isso aí mesmo. Vou olhar, aqui eu fiz um diagrama aqui que é o seguinte, ó. Coloquei aqui assim, ó, tem o balanço patrimonial reestruturado pelo modelo Fleury, certo? Que nós vamos ver o capital de giro, necessidade de capital de giro, posição de tesouraria, tem os empréstimos, tem o DRE reestruturado aqui para a gente ver a margem de contribuição e o EBITDA, tem um controle de vendas, né? Tem o controle do ciclo financeiro, tem a conta de clientes, a conta de estoque, conta de fornecedores e o fluxo de caixa. Para mim, a gestão financeira tem que ser feita nisso aqui, de uma forma, como tu disseste há pouco, né, Clóvis, holística, né, integrada. Isso aqui é um sistema, são partes que tem que funcionar com harmonia aqui, né? Tudo que eu fizer aqui, ó, se eu fizer alguma coisa aqui na conta de clientes, vai cair aqui no fluxo de caixa. Tudo que eu fizer aqui vai cair no fluxo de caixa. Se eu fizer aqui, cai no fluxo de caixa. Aqui, cai no fluxo de caixa. Aqui, cai no fluxo de caixa. Tudo vai... O fluxo de caixa, na realidade, é o depositório final de uma infinidade de ações aí que ocorrem no dia a dia das empresas, né? Então, nós não podemos nos cegar para o restante, olhar só o fluxo de caixa, que o fluxo de caixa é o final do processo. Certo?
é o final do processo. Se eu conseguir mais 5 dias de prazo no fornecedor, vai me ajudar um montão, num monte de coisa. Certo? Agora, se eu não tiver controle sobre isso aqui e ficar só prevendo o que eu vou pagar e vou receber, eu estou mal na minha gestão financeira, está fraca, né? Certo? Outra coisa, vou fazer um comentário rápido aqui sobre o gerenciamento dessas contas aqui. Ó. Por exemplo, eu pergunto para um empresário assim, qual é o prazo médio aí que o senhor está concedendo para os clientes? Aí ele diz assim, tantos dias. Tá, mas eu pergunto daí, mas da onde que veio esse número? Não, isso aí é lá da política comercial. Não, mas não vale. Essa aí não vale, né? A política comercial não vale. Que a política comercial, depois na prática, tem negociação, né? Certo? Depois o cliente vai pedir mais uns dias, etc., e vai atrasar. Tem um monte de coisa que acontece do ponto de vista financeiro que não estão na política comercial. Então, eu tenho que ver qual é o prazo efetivamente que os clientes estão demorando. Aí o meu software de gestão lá tem que comparar, pegar o valor, pegar a data de emissão do título, pegar a data efetiva de pagamento, diminuir um do outro para ver o tempo que o cliente demorou efetivamente para pagar, ponderar pelos valores e calcular um prazo médio ponderado efetivo. Calcular prazo médio, etc. E outra coisa que eu gostaria de sugerir aqui também, né, Clóvis? E pessoal, isso aqui é bom puxar um arquivo do sistema e fazer isso aí no Excel, essa conta, para ver se o sistema está certo. Já vi muita empresa boa com esse cálculo errado no sistema. Por quê? Porque ninguém conferiu e foi um programador que fez esse cálculo não sei quanto tempo atrás, né? Então tá dando lá 38 dias. Aí tu vai ver, dá 43. Aí tá mal feita a conta, né? Compreenderam? Quer dizer, o parâmetro do RP está completamente distorcido da realidade. Não, e muitos, eu vou te dizer assim, ó, mais da metade dos casos está. Pelo que eu já vi até agora, se tu disser assim, Alfredo, mas tu está sendo pretencioso, como é que tu pode afirmar isso aí? Eu vou dizer assim, ó, reconfigurando o que eu falei, mais da metade dos casos onde eu já entrei, certo? Isso aí é uma baita de uma amostra que eu tenho a impressão que dá para inferir alguma coisa sobre o todo, certo? Aqui, matéria de gestão de estoque, sim. Mais da metade das empresas que tu entrou já dá um outro axioma. Alfredo, deixa eu fazer uma pergunta. Só rapidinho para não perder o assunto aqui, Cláudio. Num treinamento que eu dou aí de uma empresa que nós trabalhamos juntos aí, um rapazinho lá que estava no treinamento, vou fazer na minha empresa isso aí, vou fazer. Aí, de noite, o treinamento foi uma semana toda, durante a noite pedi um arquivo lá para a empresa, eu pedi para ele fazer assim, ó, pega aí na empresa de um ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, todos os títulos que foram pagos, tá? Aí tu pega e vê foi para ver os juros, aí que eu estava vendo os juros aí da conta de clientes. Eu perguntei assim, qual é a taxa de juros que vocês cobram na empresa? Aí disse assim, nós cobramos lá na empresa 4%, mas às vezes o cliente chora um pouco e reduz um pouco para 3%, para pouco. Eu disse para ele, não, mas tu cobra 1 e pouco, não cobra nem 4 nem 3. Dá uma olhada na tua empresa. Faz assim, pega um arquivo de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o código, o nome do cliente, número do título, valor do título, data de emissão, data de pagamento e valor, juro cobrado. Tá? Aí tu pega, faz um cálculo ponderado e vê qual é a taxa de juros. Não deu nenhum. Não deu nem 1%, deu menos do que 1%. Aí ele fez uma conta do que se ele tivesse cobrado 1,5%, deu uns 100 mil reais aí de diferença no ano, né? Certo? Então, se a gente fizer nas nossas empresas uma conta desse tipo, que nós vamos ver assim que a taxa de juros que nós estamos cobrando dos nossos clientes é menos do que 1%. Isso aí, na maioria das empresas, está cobrando menos do que 1%. Aí nós estamos cobrando no mínimo que nós estamos pagando para os bancos, né? Isso é no mínimo. Nós podemos colocar que é na política lá 4%, 5%, 6%, 3%. Podemos colocar, mas a gente sabe que na hora da prática, da cobrança, não é bem assim, né? Só que nós temos que ter esse número, né, Cláudio? A gente tem que ter esse número. Quanto é que nós estamos cobrando efetivamente? E a pessoa da cobrança tem que ter um bom dessa taxa aí. Aí funciona. Tá certo. Alfredo, nesse momento que a gente está vendo de crise, muitas empresas que reduziram drasticamente o volume de receita, né? O faturamento, tá? Porque a operação... Tá? Pode acontecer, evidentemente, que a gente está vendo isso em muita empresa, reduzir a receita por uma questão toda de operação, de equilíbrio, sobrando mais dinheiro do que antes. Claro, isso, certo? Isso aí. Dá pra... Tem um número que se chama, tem uma situação que se chama em finanças que é overtrading.
O overtrade, o que é overtrade? É trabalhar acima da sua capacidade financeira. É forçar demais no volume de vendas, né? Compreender? Então, a empresa trabalhar com uma situação de forçar demais no volume de vendas, sem estrutura. Eu vou mostrar agora o efeito tesouro aqui na sequência, tá, Clóvis? Que é uma situação parecida. É trabalhar num volume de vendas maior. Então, tu tens que reduzir, adequar teu volume de vendas à tua capacidade, ou acertar a situação, né? Reduzir vendas, eu vou bater na minha boca aqui, não vou falar de novo, isso aí é pecado mortal, ninguém quer reduzir venda, né? A gente quer aumentar a venda. Só que eu tenho que estruturar minha empresa na área financeira para eu poder bancar isso aí tudo, né? E não fazer de uma forma desorganizada, daí eu vou vender mais e ter mais prejuízo, certo? É. Beleza? Aqui, ó, só rapidinho sobre gestão de estoques, ó. Gestão de estoques é outra coisa também. Às vezes tu pega um software de gestão, um ERP aqui, e ele curva ABC. Tu vai ver a curva ABC, puxa os dados de estoque, faz no Excel, não bate, certo? Aí não bateu. Aí tu vai ver a curva ABC pela venda, aí tem várias curvas ABC que dá para tirar do estoque, né? Dá para ver pelo custo, dá para ver pela margem. Se eu quiser saber assim, o que eu tenho de lucro estocado, eu vejo a margem bruta de cada um dos itens e faço uma curva ABC, daí eu vejo o que eu tenho de estoque de lucro, para eu atacar isso aí, né? Então, não tenho visto uma abordagem desse tipo aí nos softwares de gestão, né? Uma outra coisa aqui, ó, com fornecedores. Essa pandemia está nos ensinando que é possível negociar com fornecedores, né? Certo? Ainda mais quando a empresa tem alternativas. A empresa tem que negociar com fornecedores. E outra coisa, você não precisa negociar, pô, estou pagando em 14 e 21 para fornecedores. Para o fornecedor, eu quero que ele me passe a 60 dias direto. Não, isso aí tá forçado. Está forçado. Se eu estou comprando a 7 a 14, se eu comprar a 21 e 28, já vai ajudar um montão. Se eu ganhar um dia do fornecedor, já ajuda um monte. Então, a gente tem que aprender a negociar, a ter pequenos ganhos. É tipo Kaizen. É tipo Kaizen, é melhoria contínua, né? Certo? É a mesma coisa na conta de clientes, estoque de fornecedores, é a mesma coisa, que vão impactar aqui no fluxo de caixa. Eu vou mostrar aqui agora, pessoal, como é que estamos de horas aí. Já estamos meio adiantados. Vamos rápido aqui. Temos mais um tempo, Clóvis? 5 minutinhos. Dá tempo? Quanto? 5 minutos. Não, vai. Então, vou rápido aqui. Ó. Aqui é o seguinte. Aqui eu fiz um simulador aqui que mostra bem rápido. Eu vou fechar o assunto com esse simulador aqui. Aqui é um simulador, nós temos o DRE, o capital de giro, as necessidades de capital de giro e a posição de tesouraria. Tá? Essa empresa aqui, ó, o ciclo financeiro é 35 dias. Ok? Então, eu vou aumentar a venda aqui. Ó. Eu vou aumentar a venda e vocês vão ver aqui o que acontece com o lucro, com o capital de giro e com a necessidade de capital de giro. Se eu aumentar a venda, vai aumentar a necessidade de capital de giro. Como a empresa vai aumentar o lucro, vai aumentar o capital de giro dela também. Certo? Consequentemente, vai ficar bom na minha tesouraria. Dê uma olhada lá. Ó. Certo? Quanto mais eu vender, ciclo financeiro curto, ó, quanto mais eu vender, melhor é para minha tesouraria, porque eu vou aumentar minha necessidade de capital de giro com o aumento da venda, mas o meu lucro vai ser maior do que o aumento da necessidade de capital de giro, a diferença vai aqui para o caixa. Agora eu vou fazer uma outra simulação, que é essa aqui. Eu vou pegar minha conta de clientes e vou passar aqui vou colocar aqui 45 dias, não vou forçar demais. Ó. Coloquei aqui 45 dias de prazo dos clientes. O meu ciclo financeiro, que era de 35 dias, passou para 68. Estou continuando tenho o lucro, tudo certo. Aí eu vou começar a aumentar a venda. Ó, dê uma olhada no meu caixa. Vocês compreenderam? Ó, eu aumentei a venda, está aumentando o lucro, aumentando o capital de giro, só que o aumento a minha necessidade de capital de giro está aumentando mais do que a minha geração de lucro, minha geração de caixa na empresa. E esse aqui que é o fechamento da ideia, né, pessoal? É que nós não podemos olhar só o fluxo de caixa, nós temos que olhar tudo e ter um modelo para a gente poder simular essas variáveis aqui. Ó. Eu sei, se eu tiver numa situação de ciclo financeiro longo, né, eu tenho que ter meus dados todos os meses aqui para eu ver como é que eles estão se desenvolvendo, para eu saber se vai aumentar minha venda. Vai aumentar a venda. Aumentando a venda, como o meu ciclo é longo, vai aumentar a necessidade de capital de giro, meu lucro não vai ser suficiente para bancar,
eu vou estourar minha posição de tesouraria. Mas isso aqui não é nada de horrível. Isso aqui é o que acontece, o quê? Eu tomei mais dinheiro de empréstimo bancário, mas eu estou tendo mais lucro aqui. Que tem um cálculo que você faz, que é o grau de alavancagem financeira. Por exemplo, se eu vou fechar aqui o compartilhamento, tá? Para fazer um fechamento, tá? Tudo certo? Se precisar, eu compartilho de novo. Aqui, ó, tem um cálculo que é o grau de alavancagem financeira. O grau de alavancagem financeira, a gente faz uma conta do retorno sobre o ativo da empresa, um retorno sobre o patrimônio líquido, depois de pago as despesas financeiras. Esse índice nos diz o seguinte: o dinheiro que nós estamos tomando de banco está fazendo bem ou está fazendo mal para a empresa, certo? Se o dinheiro que estou tomando dos bancos estiver melhorando o meu retorno sobre o patrimônio líquido, vou continuar tomando dinheiro de banco. Vou crescer minha venda, tomar dinheiro de banco, etc. Eu tenho que ter esse controle. Ok? Vou ficar aberto a algumas perguntas aí, Cláudio. Depois eu sei que tu vais colocar esse vídeo aí, né? E nós vamos ficar abertos a perguntas aí na sequência. Pessoal, esse material vai ficar, esse vídeo vai ficar à disposição no canal nosso do YouTube, né? Logo em seguida a gente já joga para lá. E eu não sei se nós temos algum questionamento, alguma colaboração, alguns participantes. Eu acho que pode destravar o microfone e manda ver a pergunta para o Alfredo aí. Manda lá. Tem alguém que vai fazer alguma O pessoal acho que está envergonhado, né, Alfredo, para fazer a pergunta. Não, faz aí. Estou na guarda, não tem problema. Se não for agora a pergunta, pode ser depois. Vamos responder. Então, Alfredo, se essa crise se prolonga ainda, vamos lá, deu até isolar aqui, né? Vamos lá que ela se prolongue para, sei lá, primeiro TRI de 2020, 21, tu tem alguma recomendação, temos assim de não, eu vou dizer tudo isso que nós vimos aqui, ó, não é por causa da crise. Todas essas ferramentas são ferramentas normais de gestão financeira que tem que ser usadas a qualquer momento, né? Certo? Aí a minha recomendação é a seguinte: quem está vendo o balancete do primeiro trimestre agora em agosto, urgentemente tem que pensar aí nos seus processos contábeis e financeiros que está mal. Nos primeiros 5 dias úteis, aí tem que analisar o mês anterior, já tomar decisões para os próximos, certo? Isso aí é possível. Não era possível quando era tudo feito à mão, né? Agora tem tecnologia à vontade aí, né? Tá certo. Certo, Alfredo, outra coisa, evidentemente que uma outra questão que eu queria te perguntar é o seguinte: os bancos estão com uma percepção muito mais projetiva do que retrospectiva também, né, na negociação. Então, o Banco do Brasil tem um questionário que ele está passando para as empresas, tem 9 perguntas aí, respondi já 3 desses, tá? Ajudei as empresas a responder. Então, o que o banco está querendo saber? Quer estar sabendo como é que a crise impactou na empresa, o que a empresa fez e o que ela vai fazer no futuro. É isso aí. O banco vai continuar pedindo o balanço de 2016, 17, 18, você não vai servir para nada. Certo? Não? O que adianta analisar o ano de 16, 17 e 18? Adianta analisar prospectivamente. O que adianta agora é eu saber o que eu vou fazer daqui para frente. E os bancos estão querendo saber isso aí. Né? Aí, Alfredo, tá bom, tá, o balanço aqui tá certo, aqui de 19, o balancete atualizado do primeiro trimestre. Uma outra coisa que eu estou fazendo também é pegando um balancete do primeiro trimestre e um do segundo trimestre, não pegando o balancete do primeiro semestre. Que o primeiro semestre, na realidade, são 2 períodos, né? O primeiro trimestre é um, o segundo trimestre é outro. Então, eu estou pegando esses 2 trimestres para demonstrar o que a empresa fez, ó, reduziu despesa, etc, aqui, impactou isso aqui no resultado, e agora, para o segundo semestre, ela tem o plano de fazer isso aqui para 2021. Aí tu abre outra coisa com negociação de bancos, né, Clóvis? Sugestão, não esperar que o banco cobre da empresa, ligue para a empresa, etc. Tem que chamar os bancos para fazer uma visita à empresa, montar uma apresentação bem montada, né? Apresentar as ideias da empresa para o futuro. Os bancos também não estão a fim de emprestar dinheiro para chorão nem para morto, com perdão das palavras. Né? O banco quer emprestar dinheiro para cara positivo, cara que quer aumentar a venda, quer crescer, quer ser... Aí vendo o João aqui, antifrágil, né, João? Quer emprestar gente quer emprestar para empresa antifrágil, não empresa que está se queixando da pandemia, que vai quebrar, não sei o quê, porque se queixando do governo, que o governo vai aumentar imposto, tá, mas e a nossa parte aqui, o que nós estamos fazendo? Né?
Esse dia eu fiz uma live muito legal com o pessoal de um parceiro nosso, que é a Targus, que é uma empresa muito bacana, muito parceiro nosso, junto com o Calil, que é o presidente, né? O Calilzinho é o presidente do Badesul. Ele trouxe exatamente isso. Ele disse assim, a gente tem dinheiro, tem recurso, é uma instituição de fomento de investimento, traz o projeto. O problema é que a gente recusa, parece o cara quer o dinheiro no pinico para pagar a despesa, não tem um projeto por detrás. Né? Isso. Tá certo? O que o Alfredo trouxe, eu acho que é isso aí, a importância da gente olhar para a modelagem, e o conceito eu acho que é importante. Qual é o modelo que a gente quer? Modelagem é isso, né? É criar um modelo que queremos daqui para frente, tá certo? Gente, na hora a gente vai se despedindo. Foi rápido o assunto. Nos honra essa relação de tantos anos, essa parceria. É uma pessoa fantástica, que tem um conhecimento absurdo, dá muito suporte para a gente, ajuda um bocado os nossos clientes aqui na consultoria, certo, Alfredo? Então, e dizer para todo mundo à disposição de vocês. Nas próximas semanas nós vamos ter outros eventos da magnitude dessa aula do professor Alfredo. Espero contar com a presença de todos vocês. Muito obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Alfredo. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Até mais. Obrigado. Obrigado. Boa noite.